Gente, vamos começar a ver calorimetria, que vai ser a matéria que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vou começar aqui pelo básico, tá? Pela parte mais introdutória. Então, aqui, o que é basicamente calorimetria? É a mudança do estado da matéria, ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Quando a gente muda do estado sólido para o estado líquido, é o que a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação, tá? Esse processo aqui é o que a gente chama de sublimação, beleza? E o que a gente faz aqui? A gente estuda a quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu de acordo com as informações do problema. Então, vamos ver uma situação aqui básica. O que pode acontecer? Vamos imaginar que a gente tenha água em estado sólido a menos 30 graus Celsius, tá? E eu quero que essa água chegue em estado de vapor a 100 graus Celsius. O que vai ter que acontecer aqui? Para ele sair do estado sólido a menos 30 graus Celsius a chegar ao estado de vapor a 100 graus Celsius, ele vai ter que passar pelos três processos, né? Ele vai ter que sair do sólido, depois ele vai ter que ir para o líquido, para depois ele ir para o gasoso. Então vamos ver o que acontece aqui no esqueminha que eu desenhei. A gente tem o gelo aqui a menos 30 graus Celsius, né, que foi onde ele começou. Depois, para ele sair desses menos 30 graus Celsius, ele vai para 0 graus Celsius do gelo, que é onde ele começa a descongelar daqui para cá. Depois desse 0 graus Celsius do gelo, ele vai para 0 graus Celsius, olha, da água. Daqui para cá ele já mudou de estado, tá vendo? Depois de 0 graus Celsius da água, ele vai a 100 graus Celsius, que é onde a água começa a ferver e entrar em ebulição. Ebulição não, vaporização. Depois que ele saiu da água, ele vai a 100 graus Celsius do vapor, tá? Que é o processo que a gente chama de vaporização. Então, aqui, gente, para ele trocar do estado para ele mudar a temperatura de menos 30 a 0 graus Celsius do gelo, ele não mudou o estado dele, né? Ele continua sendo gelo. Então, aqui é o que a gente chama de calor sensível, já que ele não mudou o estado da matéria. Daqui para cá, tá vendo? Ele já mudou. Ele saiu do gelo e foi para a água. Isso aqui é o que a gente chama de calor latente, já que ele mudou o estado da matéria dele. Daqui para cá, ele não mudou, ó. Água é 0 graus Celsius e na 100 graus Celsius. Calor sensível de novo, já que ele não mudou a matéria, não mudou o estado da matéria. E daqui para cá ele já mudou o estado, tá vendo? Ele saiu do estado líquido para ir para o estado gasoso. Então, o que a gente chama de calor latente também, tá? Então, mudou o estado da matéria, a gente trabalha com calor latente, ó. Aqui e aqui. Não mudou o estado da matéria, continua dentro do mesmo estado. Calor sensível, tá? São duas fórmulas diferentes que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá para as equações de calor sensível e latente. Calor sensível, né, como a gente já falou anteriormente, é quando não muda o estado, né? Então, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó. A quantidade de calor recebida ou cedida vai ser igual à massa desse corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esse calor específico aqui, gente, a gente tem uma tabelinha, tá? Que é essa daqui, ó. Se a gente está falando de água, a gente vai trabalhar com 1 caloria por grama grau Celsius. Se for gelo, 0,5 e se for vapor, 0,55, tá? Então, essa aqui é a fórmula do calor sensível. Do calor latente, a gente já vai trabalhar com essa aqui, ó, que é quando muda o estado, né? Então, a quantidade de calor recebida ou cedida vai ser igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase. Para esse alizinho aqui, calor latente, a gente também tem uma tabelinha com os valores específicos, que são esses daqui, ó. Se eu trabalhar com fusão, que é do estado sólido para o líquido, a gente vai substituir o valor de 80 calorias por grama, tá? Se for do estado líquido para o estado gasoso, que é o que a gente chama de vaporização, 540. Do líquido para o sólido, que é solidificação, menos 80 calorias por grama. E gasoso para o líquido, que a gente chama de liquefação, né? Vai
a gente vai usar menos 540 calorias por grama, tá? Então, vamos para um exemplo prático aqui para a gente ver o que acontece. Para esse exemplo 1 aqui. Um bloco de gelo de massa de 50 gramas. Então, aqui eu já tenho a massa, ó. Botei aqui M 50 gramas. Encontra-se a menos 10 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura inicial dele, ó. Determine a quantidade de calor que devemos fornecer a este bloco para que ele se transforme em gelo a 0 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura final que a gente quer atingir. Então, aqui, gente, a variação de temperatura vai ser final, que é 0, menos a inicial, que é menos 10. Fiz a subtração aqui, lembrando que menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar 0 mais 10, que dá 10 graus Celsius. E como a gente está falando aqui de gelo a menos 10 graus Celsius, que a gente quer transformar a gelo a 0 graus Celsius, ela não mudou o estado aqui, tá vendo? Ela continuou sendo gelo, só a temperatura que mudou. Como não mudou o estado, a gente vai trabalhar com a fórmula do calor sensível, tá bom? Botei a fórmula aqui e vou substituir os valores, né? Que é a quantidade de calor que eu quero descobrir, né? Massa 50 gramas, o calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura é 10. Multipliquei isso aqui, encontrei 250 calorias, tá? Então, essa aqui foi a quantidade de calor desse bloco de gelo. Vamos para o número 2, então. Um bloco de gelo de massa de 80 gramas encontra-se a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que devemos fornecer a esse bloco para que ele se transforme em água a 0 graus Celsius. Aqui ele está pedindo para que transforme em água, tá vendo? Então, ele vai mudar o estado dele. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Gelo a menos 10 graus Celsius, né? A gente vai ter que passar gelo a 0 graus Celsius para depois ele chegar a água a 0 graus Celsius. Tá? Daqui para cá não mudou o estado, então calor sensível. Daqui para cá já mudou o estado, então a gente vai ter que trabalhar com calor latente aqui. Então vamos pegar os dados do problema primeiro. Massa 80 gramas, né? Então coloquei aqui, M igual a 80 gramas. Variação de temperatura, final menos inicial. Menos com menos aqui mais, né? Então vai dar 10 graus Celsius. E o Czinho aqui na fórmula, que é do calor específico, só a gente pegar o valor do calor específico do gelo, que aqui ó, é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Esse é o valor que eu botei aqui. Então, tem os valores aqui. Vamos trabalhar daqui para cá com a fórmula do calor sensível e daqui para lá com a fórmula do calor latente. Substituir aqui, ó, 80 gramas, o C do calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura é 10. Multipliquei isso aqui, 400 calorias, tá? Agora vamos fazer daqui para cá. Q igual a massa vezes o calor latente específico, né? Massa 80. E aqui para eu descobrir esse L, gente, como eu estou passando do gelo para a água, vamos ver aqui na tabelinha o que vai ser. Ó, tá aqui, ó. A gente está passando do sólido para o líquido, né? Do gelo para o líquido. Então, é fusão. Então, o calor latente de mudança de fase da fusão vai ser 80 calorias por gramas grau Celsius. Então, 80 vai ser o valor que eu vou substituir aqui, ó, tá? Podia ter botado isso aqui em cima. L de fusão é 80 calorias por grama, tá? Então, vou substituir aqui. Multipliquei isso aqui, deu 6.400. Agora, para eu determinar a quantidade de calor total, né, eu vou ter que somar essas duas. Então, eu peguei 400 mais 6.400, deu 6.800 calorias, tá?